Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Orar para tomar decisões é melhor do que orar para se livrar das consequências. Este é mais um Sobre a Vida, que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo nos dê entendimento. Vai dizer que você nunca tomou uma decisão errada, motivada por seu próprio desejo, pela própria intenção do seu coração. Vai dizer que você nunca desejou, precisa orar ao Senhor para tomar uma decisão, mas eu sei que Deus tem seus métodos. Deus muitas vezes ele demora e eu quero que isso seja resolvido agora. Deus muitas vezes vai mandar eu esperar, mas eu não quero esperar. Ou Deus muitas vezes não fala nada e eu vou ficar sem saber o que fazer. Então eu vou tomar a decisão de acordo com a motivação do meu coração. Eu já tomei essa decisão e paguei um preço muito alto. O texto que eu quero me basear hoje está em 1 Samuel, no capítulo 27, versículo 1. Depois considerou Davi em seu coração: qualquer dia desse Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel e assim estarei livre de suas mãos. Então Davi vinha daquele embate com Saul, persegue, chega perto, não mata, deixa. Então Davi falou: eu preciso fugir desse cara, que esse cara qualquer hora vai me matar. Davi fugiu para a terra dos filisteus, que era um povo inimigo de Israel, Chegando lá, se apresentou ao rei. O rei falou: então, vai lá para Ziclag, mora com seus homens lá. Um dia o rei dos filisteus saiu para a guerra contra Israel. Davi veio junto com seus homens. No meio do caminho, os conselheiros falaram para o rei dos filisteus, falou: Davi não, cara, tá trazendo esse cara com a gente. O cara matou um dos nossos aí, e dele que cantava que Davi matou milhares de milhares. Esse cara pode se revoltar contra nós no meio do combate. E o rei tentou ainda falar: não, eu não vejo nada que desabone a conduta dele. Ele vai pra guerra com a gente e tal. O cara falou: não vai, não dá, não leva. E depois de muito insistir, o rei chamou Davi e falou: Davi, você precisa voltar, que os conselheiros não querem você, cara. E não adianta, eu tentei livrar sua barra lá, mas não teve jeito. Davi voltou, Chegando em Ziclag, a cidade estava devastada porque os amalequitas teriam invadido a cidade, levou tudo que eles tinham, mulheres, os filhos. Quando todos os soldados de Davi viram que tinha perdido suas mulheres, a Bíblia diz que Davi chegou ao ponto de ser apedrejado. Davi então pediu o colete sacerdotal para consultar o Senhor e perguntou se deveria ir até os amalequitas. E Deus respondeu que sim, que ele poderia ir, que ele sairia vitorioso. O ponto que eu quero deixar aqui para nossa reflexão: quando Davi desejou fugir de Saul, ele não consultou ao Senhor. Ele simplesmente desejou. A Bíblia diz que ele considerou no seu coração e foi. Então o que Davi estava enfrentando agora aqui era uma guerra desnecessária. Porque certamente se ele tivesse consultado ao Senhor antes, Deus teria falado com ele. E isso aqui poderia ter sido evitado. Mas agora que Davi viu que estava sendo quase apedrejado, que tinha perdido suas mulheres, seus bens e os soldados dele também, ele resolveu consultar ao Senhor. O que Davi estava fazendo era consultar a Deus para se livrar das consequências. Mas ele não orou ao Senhor antes para tomar a decisão se fugiria de Saul, para onde ele iria ou não. Certamente você já passou por uma situação assim. Eu já passei. Tomar decisões sem consultar ao Senhor, sem orar antes, é muito pior. É muito pior. Porque depois você vai ter que orar para que Deus te livre das consequências. A Bíblia nos ensina que nós temos um Deus, nós temos um Senhor, o qual devemos ter intimidade com Ele. Eles tinham colete sacerdotal. Tinha o Urim e o Tumim, que é onde a vontade de Deus era revelada para eles. Eram as pedras que revelavam a vontade de Deus que ficavam no colete.
Nós não precisamos consultar pedras. Nós temos a rocha. A rocha, a pedra angular, que é Cristo. E Jesus nos deixa uma lição. Em Mateus 21, Jesus voltando para a cidade, ele teve fome, encontrou uma figueira, a figueira não tem nada, não tem nenhum fruto, só tem folhas. Jesus amaldiçoa aquela figueira, a figueira seca na hora. Os discípulos olham e falam, como que pode essa figueira secar na hora? Desse jeito, com uma palavra? Jesus fala para eles, se vocês tiverem fé, poderão fazer muito mais do que eu fiz com essa figueira. Vocês vão poder dizer para esse monte, ergue-te daqui e vai para lá. Se vocês tiverem fé, tudo que pedirdes em oração, recebereis. Então, diante de situações difíceis, não há outro caminho, não há outra maneira a não ser consultar ao Senhor. Por mais tempo que Deus demore para responder, se Deus de repente não falar nada, você faça a sua parte. Ore, consulte ao Senhor, espere dele no tempo certo uma resposta. Porque orar para tomar decisões é melhor do que orar para se livrar das consequências. Este foi mais um Sobre a Vida. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, Senhor.